Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou que for acompanhar também nas gravações pelo Spotify. Estamos aqui e mais uma vez em uma live aula da comunidade Praticadamente. E a nossa convidada especial de hoje é a Selma Fernandes. Além de ser um hipnoterapeuta, ela também é especialista nas ferramentas como o Enneagrama e a constelação familiar. E ela vai nos explicar como o autoconhecimento é fundamental para o equilíbrio mental. E vou dar um spoiler aqui para vocês. Para você que ficar até o fim, vamos sortear 2 pessoas para passar por um diagnóstico e a própria Selma vai fazer o diagnóstico do perfil de personalidade. Ficou interessado? Está curioso? Então fique aqui conosco, que antes de passar a palavra para a Selma, eu quero convidar vocês para participarem de nossas redes sociais, como o Instagram, YouTube, o Facebook, no Spotify e também no grupo de WhatsApp. E você gostar desse conteúdo, dessa live, não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? Thelma, agora eu passo a palavra para você. Olá, uma boa noite. Que maravilha estar aqui para contribuir um pouquinho com esse autoconhecimento. Sejam todos muito bem-vindos. Se você está aqui nessa live, é porque o autoconhecimento é algo que você busca e é muito importante trabalharmos o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Então, sejam todos muito bem-vindos, quem está assistindo neste momento ou quem vai estar vendo num outro momento. O som está bom? Ok? Bom, o quanto o autoconhecimento é importante para que nós possamos ter uma saúde mental e também uma saúde, porque nós somos um tripé, corpo, mente e espírito. Então, quando nós olhamos para esse tripé, nós precisamos entender como é que nós funcionamos aí dentro do nosso padrão de personalidade. Talvez vocês já ouviram falar desse tema, ou talvez seja aí a primeira vez que vocês estejam ouvindo falar sobre este tema, porém, entender como nós funcionamos dentro do nosso padrão de perfil de personalidade, através do nosso jeito de ser, sentir, agir, a nossa visão de mundo, isso é muito importante para o nosso autoconhecimento e o nosso desenvolvimento pessoal. Por isso, nós vamos estar aqui hoje contribuindo com uma ferramenta que nos ajuda muito para esta contribuição aí no nosso desenvolvimento. Vamos aqui começar a partilhar aqui este tema. Bom, saúde mental. O quanto a falta do autoconhecimento favorece. Então, a importância, né, de nós termos o nosso autoconhecimento através de nós entendermos como nós funcionamos dentro do nosso padrão de perfil de personalidade. Quem somos nós? Então, eu sou a Selma Fernandes, sou terapeuta integral sistêmica. Aqui na foto ao lado está o meu esposo. Ele também é um terapeuta, nós somos parceiros, tanto no relacionamento e quanto também como terapeutas aí no nosso trabalho como terapeutas. Somos analista comportamental em Enneagrama e também somos hipnoterapeuta, consteladores familiar. E como é bom nós podermos unir várias ferramentas dentro do nosso processo terapêutico. Isso nos ajuda por demais. Então, assim, em algum momento, alguém já se fez tal pergunta: quem eu sou? Quem somos nós? De onde viemos? Nós viemos fazer o quê neste mundo? Quando a gente faz essas perguntinhas, nós estamos aqui tentando identificar a nossa identidade, né? Porque é extremamente importante nós, em algum momento da nossa vida, fazer essa tal pergunta: de quem eu sou? Qual é o sentimento, o sentido que dá na minha vida, né? Então, assim, gente, não tem uma resposta certa ou errada. O que nós precisamos, em algum momento, a gente se permitir fazer tal pergunta. Então, às vezes, quando nós estivermos tomando um banho, fazendo uma alimentação, e a gente se permitir trazer esta pergunta, com certeza vai vir aí alguns insights, que isso vai nos favorecer muito aí para a gente começar a entender
como nós funcionamos. E assim, e se existisse uma ferramenta, um sistema que nos permitisse ver, entender melhor quem somos e quem são os outros? E se esse sistema nos auxiliasse a discernir melhor os nossos filtros, ou seja, a forma de como nós vemos o mundo, de quem nós não, quem de nós não quer viver bem com a gente mesmo, com o seu amado, com a sua amada, sua mãe, seu pai, os irmãos, enfim, nos relacionamentos. É algo, quando a gente fala de personalidade, isso vai envolver os nossos relacionamentos, porque nós estamos nos relacionando o tempo todo com as pessoas. Então, entender o nosso funcionamento, isso favorece saber sobre nós e também quem são as pessoas que estão à nossa volta. Então, o que é o Eneagrama e para que serve esta ferramenta? O Eneagrama, como é possível ver na imagem ao lado, é uma figura que retrata tipos psicológicos que, por sua vez, correspondem a 9 tipos de personalidade, representadas pela figura geométrica resultante da união de um círculo, um triângulo e uma êxade. Então, esse sistema, o Eneagrama, quando nós falamos Eneagrama, a palavra Enia é uma palavra que vem do grego e que significa 9 padrões de perfil de personalidade. Então, aí você pode estar falando assim, mas Selma, como que só tem 9 padrões de perfil de personalidade se existe mais de 8 bilhões de pessoas? Somos únicos, cada um tem o seu DNA, cada um vem da sua história de vida, sua criação, sua família de origem. Porém, é bem provável, quando você estiver falando com uma pessoa, que às vezes ela é do mesmo perfil de personalidade que você vai perceber que muitas características daquele padrão, daquela pessoa, coincide com o seu jeito também de ser, de sentir e de agir. Mas vamos sempre lembrar que nós somos únicos. Então, assim, cada uma das pontas corresponde a cada um dos tipos de personalidade. E o objetivo deste recurso, gente, é obter um mapeamento da personalidade das pessoas, compreendendo os comportamentos construtivos e destrutivos que caminham juntos e auxilia os indivíduos a se desenvolverem e se autoconhecer. Quando nós falamos de personalidade, quando é que a nossa personalidade se desenvolve, né? Quando essa estrutura da nossa personalidade acontece? Nós vamos olhar lá no nosso setênios, nossos primeiros 7 anos ali de vida, com a nossa experiência, com a nossa vivência que nós tivemos com os nossos pais, com os nossos avós. Os nossos professores também contam muito no desenvolvimento da nossa personalidade. Por quê? Porque nós vamos para a escola muito cedo, para a escolinha, para a creche, né? Então, as experiências que nós tivemos aí dentro do nosso setênio é o que vai nos moldar ali na nossa personalidade. E não existe aquela questão de falar, mas eu tenho um pouquinho de cada perfil. Às vezes, momentaneamente, nós podemos até ter o perfil de um, perfil de outro, padrão ali, mas, porém, nós temos a nossa personalidade que é central em nós, né? E a nossa personalidade não muda. Quem faz o processo de mudança, então, é sempre nós, que quando nós vamos crescendo, nos desenvolvendo, e quando nós estamos trabalhando o nosso autoconhecimento, é que a gente vai fazendo esse processo de mudança. Então, olhar para a nossa personalidade, nós vamos olhar lá para aquela criança que, conforme foi crescendo, ela se formou ali dentro daquele padrão de perfil de personalidade, e é como se o adulto que somos hoje é aquela criança que nós fomos lá atrás e que nós vamos ser moldados do nosso jeito de ser, de agir, de sentir. Por quê? Porque a nossa personalidade ela já está ali formada. Então, o Eneagrama, ele não só é como uma ferramenta ou um método, mas sim um verdadeiro mapa da nossa psique humana. Todos os comportamentos, eles passam a ser padronizados, com base em um rico histórico de um conteúdo passado, seja traumático ou positivo, isso não importa. Porém, é importante entender para que o Eneagrama não importa apenas o comportamento isolado, e sim o motivo que está por detrás do comportamento. Mas nós só não
nós só nos comportamos da maneira pela qual nos comportamos, porque existe uma motivação para isso. O que quer dizer isso? Que não importa ali, lá na criança, se houve um fato traumático ou positivo. Pode ter acontecido, às vezes, um trauma, alguma coisa que traumatizou aquela criança, que fez com que ela ficasse dentro daquela personalidade ali, se enquadrasse ali, e ali ela vai sendo cada vez mais moldada dentro daquela personalidade. Mas, às vezes, gente, o que acontece é uma interpretação que aquela criança teve diante daquele evento traumático que fez com que ela começasse a desenvolver aquele padrão de perfil de personalidade. A nossa personalidade, ela é como uma proteção da nossa essência. Porque nós temos as nossas sombras, né? A nossa luz, temos os nossos pontos positivos e os negativos. Então, e ninguém dá conta, temos a nossa essência, né? Só que ninguém dá conta de viver só de essência. Então, vamos imaginar que a nossa personalidade, ela acontece para um mecanismo ali para proteger a nossa essência. Né? Foi uma forma que aquela criança encontrou para que a essência dela fosse protegida. E agora, nós vamos começar aqui a trazer um pouquinho sobre como cada padrão de perfil de personalidade se comporta. Alguém quer falar alguma coisa? Pode interromper, falar, para que a gente possa estar tendo uma interação. Esses tipos de personalidade que você vai falar é justamente aquilo que a gente se entende como essência, como nós, como pessoa, ou os tipos de personalidade, né? Tipos que tem, acho que são 9, não é? São 9 padrões de perfis. E são tipos que as pessoas podem estar, como eu posso dizer, se projetando, né? Eu entendi bem a sua pergunta, André. Quando nós falamos de personalidade, entende que ela foi desenvolvida lá atrás, dentro dos nossos primeiros 7 anos de vida, de acordo com de acordo com um fato, um evento que houve lá na criança. Esse evento ele pode ser traumático ou pode ser positivo. Isso não importa. Mas o que acontece é uma motivação que tem por detrás, que aquela criança interpretou e que ela passa a ser daquele jeito. Então, André, é como se falar de personalidade é o jeito que nós nos comportamos, o jeito que nós. Por que será que está saindo esses rabiscos assim? Falar de personalidade é o jeito que nós estamos interagidos no mundo, dentro da nossa visão de sentimento, comportamento, a nossa visão do jeito que nós olhamos e compreendemos as coisas que estão fora, mas olhando também aquilo que nós sentimos dentro de nós. É uma construção, né, do nosso jeito de ser e de agir que cada um de nós temos. E é por isso que a gente fala assim, que falar de personalidade, ela precisa ser algo constante em eu me observar, eu fazer uma avaliação daquilo que eu sinto dentro de mim. É o jeito que eu estou inserido no mundo. Deu para entender? Sim, sim. Perfeito. E aí você pode falar, mas a personalidade ela muda com o tempo? Não, a nossa personalidade ela não muda. Quem faz o processo de mudança somos nós. Por quê? Quanto mais nós ficarmos presos na nossa personalidade, nós ficamos presos ali no ego, né? A construção no ego, e mais comportamentos, digamos assim, inadequados. É um jeito que nós só sabemos fazer daquele jeito. Imagine que falar de personalidade é como se nós errássemos o alvo e nós não temos um outro jeito de sentir e agir a não ser daquele jeito, dentro de cada padrão de perfil de personalidade. Aí, uma outra coisa bacana também, quando nós começamos a olhar para nós, dentro do nosso padrão, nós vamos entender assim, o Enneagrama, ele tem 9 casas. E essas 9 casas, elas subdividem em 3 centros de inteligência que nós temos nesses 3 centros de inteligência. Selma, quais são esses 3 centros de inteligência? Centro de inteligência corporal, que é o nosso corpo. Centro de inteligência emocional, que é onde estão as nossas emoções, né? Os nossos sentimentos. E centro de inteligência mental, que é onde está a nossa cabeça pensante, os nossos pensamentos.
Então, esses 9 padrões de perfis, ele vai se subdividir em 3 centros de inteligência. Pessoas do tipo 8, 9, 1, elas são pessoas corporais. Então, são pessoas focadas no aqui e agora, são pessoas mais rápidas, focadas nas ações, e são pessoas que a preocupação central delas é uma raiva, tá? Aí vocês vão aí se auto-observando. Aí você fala assim, mas como é essa raiva? Cada um desses 3 perfis corporais vai estar expressando de uma forma também diferente, mas os 3, a preocupação central é a raiva. E entenda assim, que nós temos esses 3 centros de inteligência. Nós temos um corpo, né? Nós entramos aí em ação o tempo todo nos nossos afazeres, nós temos o nosso coração, as nossas emoções, e nós também temos ali a nossa cabeça pensante, onde estão os nossos pensamentos. Porém, um desses 3 centros de inteligência que nós falamos, ou energia, ele vai estar roubando a nossa energia. Então, aí isso faz com que nós também tenhamos comportamentos de acordo com o nosso centro de inteligência, como essa energia funciona e está operante em nós. Tipo 8 do Enneagrama, que nós damos o nome aí de o confrontador. Poderia também dar o nome de luxúria. E quando a gente fala luxúria ou confrontador, é uma pessoa que ela tem uma personalidade ali que é 8 ou 80. É aquela pessoa ali muito forte, aquela pessoa que o anseio dela é de ser aquela pessoa que não aceita ser intolerante ali, que alguma pessoa queira, como que eu posso dizer, invadir a vida dela, né? Então, as pessoas do tipo 8, elas são ótimos líderes, elas dão prioridade às ações, elas são altamente intensos, né? Essa intensidade que os tipo 8 têm. Os confrontadores são conhecidos por serem curtos e grossos. Se posicionam claramente sobre o que acreditam e, por isso, são vistos como insensíveis, rudes, além de serem fortemente apegados ao poder. Quando nós falamos do tipo 8, nós vamos olhar lá para aquela criança. Lá, quando a gente traz o Enneagrama aí dentro do processo terapêutico, por que esse adulto se comporta hoje com essa intensidade, com essa força, com essa intolerância? Porque lá na criança, esse tipo 8, ele sofreu muito, assim, foram crianças que às vezes apanhou demais, foram crianças que às vezes sofreu algum tipo de abuso. E aí, quando se torna esse adulto, o anseio desse tipo 8 é de pensar assim, lá atrás me prejudicaram, me bateram, hoje eu tenho que ser forte. Eu é que preciso controlar. Então, eu não permito ser invadido, ser controlado. Mas esse padrão de perfil de personalidade, ele sim, ele pode invadir, ele pode querer controlar a vida do outro. E como todo padrão de perfil de personalidade, nós temos os nossos pontos positivos, negativos, né? Nossa sombra, nossa luz. No ponto positivo desse tipo 8, ele é um líder nato, né? Então, eles têm uma liderança aí de nato. São pessoas muito focadas na ação e são pessoas muito intensas. Eu diria também que são pessoas assertivas, que têm objetividade. Aí, olhando assim, vamos supor, numa empresa, vamos dizer assim, são pessoas que, para liderar, para formar equipe, para fazer as coisas acontecer, esse padrão de perfil de personalidade, ele vai ser ali incrível. Porém, se ele ficar preso dentro da personalidade, o que vai acontecer com esse padrão de perfil de personalidade? Ele vai ser sempre aquela pessoa intolerante, aquela pessoa que vai, às vezes, agredir a outra pessoa, falar de qualquer jeito. E isso acaba, às vezes, prejudicando, né? E para ele é tudo bem, porque para ele é normal ser desse jeito. E o vício emocional é a luxúria, como eu disse, que quando fala luxúria, não é só a questão ali de querer coisas luxuosas, mas a luxúria do tipo 8 é essa intensidade que esse padrão tem, em de fazer as coisas acontecer de um nível muito intenso, ok? E se vocês quiserem falar alguma coisa, interromper, pode me interromper e me perguntar. O tipo 9 também é um corporal, né? 8, 9. O tipo 9, ele é o pacifista do Enneagrama. Também conhecido como mediador, é um tipo que se adapta facilmente e por isso ele consegue se sair bem nas mais diversas áreas profissionais. O que eu traria também aqui desse tipo 9? O tipo 9 é aquelas pessoas que ele quer evitar conflito o tempo todo. Então,
É aquela pessoa que, vamos supor, se tiver duas pessoas brigando, ponto A com ponto B, ele vai olhar para o ponto A e vai falar, não, você está certo. Vai olhar para o ponto B e vai falar assim, você também está certo. Por quê? Porque esse perfil de personalidade, ele não quer conflito com as pessoas. E quando ele não quer conflito, é algo que acontece fora, porque na verdade ele não quer conflito dentro dele. Então, é por isso que ele é aquela pessoa que está apaziguando o tempo todo. Os pontos positivos deste perfil de personalidade, ele é flexível, ele é mediador, calmo, e os pontos negativos, insegurança, apatia. Eu poderia aqui trazer também pouco senso de direção. Por quê? Porque o tipo 9 é aquele que ele vai fazer, por mais que ele é um corporal, de fazer as coisas o tempo todo, só que assim, ele faz muito para os outros, só que esse perfil de personalidade, ele se esquece dele. Então é aquela pessoa que faz para um, faz para outro, faz para todo mundo. Ele é um operacional. Mas quando é para fazer algo, para olhar para ele, ele simplesmente vai se narcotizando, vai achando que depois eu faço, dá aquela preguiça, mas quando fala preguiça não é de corpo, é uma preguiça mental que esse padrão de perfil de personalidade tem. E o vício mental é indolente, que é essa questão aí da preguiça mental, quando ele se desconecta do corpo, da cabeça, e faz demais para os outros e esquecem de si. Vamos lá. Agora, mais um padrão de perfil de personalidade dos corporais, que é o tipo 1, o perfeccionista, a perfeitina aí, né? O tipo 1, lá na criança, foi uma criança que foi cobrado, que precisava. Criança bonita brincou, guarda os brinquedos. Criança bonita não chora. E aí essa criança, ela interpreta que, bom, para eu ser visto, para eu ser amado, eu preciso fazer tudo direitinho. Então vai ser aquela pessoa que vai ver um erro ali do português, um quadro torto na parede. São pessoas que buscam estar certas, que buscam estar certas e organizadas, distinguem muito bem o certo e o errado, elas são práticas altamente centradas na ação e estão sempre em constante esforço, já que ele as faz sentir merecedoras. O tipo 1, um adulto aí do tipo 1, qual é a crença que esse tipo 1 vai ter? A crença mental, ser correto. Eu preciso fazer aquilo que é certo. Pessoa do tipo 1, gente, vai ser aquela pessoa assim que jamais vai colocar um carro na vaga. Às vezes só tem uma vaga ali e ele precisa parar rapidinho, coisa de 2 minutos, e só tem uma vaga de idoso e uma vaga ali de deficientes. Ele vai dar uma volta no quarteirão, vai rodar, 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 mas ele não coloca o carro naquela vaga. Por quê? Porque o anseio dele, o senso dele ali crítico, eu preciso fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Então, são pessoas ali muito, muito, muito críticas e sempre vai fazer aquilo que é certo. Os pontos positivos é responsável, são pessoas muito responsáveis, pessoas práticas, determinada. Eu traria aí também pessoas ali organizadas, né, que gostam muito daquela questão da regra, da organização. E o vício, os pontos negativos, ósteo, duro e teimoso. São pessoas que vai ter uma teimosia e uma irritabilidade com ela, vai se cobrar demais, porque o tipo 1, ele cobra tanto ele próprio quanto as outras pessoas. E o vício emocional desse tipo 1 é a raiva. Lembra que eu falei que os 3 perfis aí de personalidade, eles têm uma preocupação central que é a raiva? O tipo 8, ele vai expressar essa raiva para fora. Tá? Então é aquele que bateu, levou, não vai se preocupar se vai magoar outra pessoa. O tipo 9, ele já é aquele que vai oscilar a raiva. Ora ele solta, ora ele guarda, porque ele é aquele que é o mediador, que não vai ali querer ter conflito com ninguém. Então ele vai fazer essa oscilação. Ora ele solta essa raiva, ora ele guarda essa raiva para dentro. E o tipo 1 já é aquele tipo de perfil que vai pegar toda aquela raiva e vai guardar para dentro dele. E pessoas do tipo 1, eles têm muitas questões com dores nos ombros, mancha na pele, dores nas costas, dores no estômago. Por quê? Porque de tanto guardar para dentro, acaba somatizando no corpo. Faz sentido isso, gente?
Tem alguém que já está se identificando aí dentro do padrão de perfil de personalidade de corpo, né? Que são os instintivos? Eu vou querer que vocês também contribuem aí, hein? Quem está se identificando? O engraçado é que às vezes a gente se identifica com algumas características de, por exemplo, uma característica do 9, uma característica do 1, e aí a gente vai se encaixando ali, né? Lembra que eu falei que tem uma motivação por detrás do comportamento? Então, quando nós falamos do Enneagrama, nós não vamos olhar só o comportamento isolado, e sim a motivação que faz, por que que eu faço sempre daquele jeito? Porque a gente vai trazer questões de dores lá da infância. Por que que eu faço e sinto e me comporto sempre daquele jeito? Vamos supor, como você disse, André, às vezes eu tenho um pouquinho do 9, às vezes eu tenho um pouquinho do 1. Na nossa vida, às vezes nós precisamos desenvolver ali uma habilidade que o 9 tem, que o 8 tem, que o tipo 1 tem, na questão da organização. Só que quando nós vamos olhar na motivação que tem por detrás, o que que faz, vamos supor, o Andréa de ser, digamos que você é um tipo 1, o que que faz o Andréa de ser tipo 1? Qual é a motivação forte do Andréa de ser tipo 1 de personalidade? O que que você vai me trazer? É a questão da perfeição, de que precisa fazer tudo correto. O do 9, qual é a motivação do 9? De evitar conflito. Qual é a motivação que tem por detrás do comportamento do 8? É a questão do poder, de não se permitir ser invadido, da intolerância que o 8 tem, a luxúria do 8. Então, essas que são as dores centrais de cada padrão de perfil de personalidade. Tá? Agora, nós mudamos aqui o centro, né? Nós saímos dos instintos, do corpo, e vamos para os emocionais. Os emocionais é o tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4. E a preocupação central desses três padrões de perfil de personalidade é a questão da vergonha, a questão de como eles a visão deles é como que os outros me veem, olhem para mim. Então, são pessoas que se prendem muito na questão da vergonha, tá? O tipo 2, ele é o prestativo. Aquela pessoa que vai ali sempre estar prestativo para ajudar, para fazer, para o outro. Acaba também reprimindo as suas próprias necessidades. Parece um 9, porque o 9 também, ele esquece de si. Só que a motivação central do 9 é a perda e o conflito, não perder a questão da perda e o conflito. E o do 9, ele faz demais para o outro, mas ele quer algo em troca. Ele quer que o outro reconheça tudo aquilo que ele faz para ele. Então, são pessoas que sabem o que querem, sabem como consegui-lo e são centradas na emoção. O combo perfeito para conquistadores. São conhecidos por serem queridos, solícitos e bem intencionados. O tipo 2, o anseio dele é de ser amado, né? E eu preciso agradar os outros. Se formos olhar lá na criança, foi uma criança que, às vezes, a mamãe precisou deixar na escola, na creche, ali, dentro do setênio, dos primeiros anos de vida, e essa criança teve uma sensação de abandono. Minha mãe está me abandonando. Eu estou sendo abandonado pela minha mãe. Então, é aquela criança que cresce ali, fazendo demais para o outro, na intenção do que para que o outro não me abandone. Isso tudo são comportamentos inconscientes. Pontos positivos aí do tipo 2: humildade, prestatividade. Os pontos negativos: centrados no outro e baixa tolerância a si mesmo. Eu diria ali também do ponto 2, né, do Enneagrama, o tipo 2, o prestativo, o olhar para o negativo do tipo 2, ele vai ter muito apego e prepotência, porque ele vai querer fazer, 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 mas com essa intenção de querer que o outro reconheça, vai ser aquela pessoa assim, que vai parecer um 8, digamos. Ah, se você não reconhecer aquilo que eu estou fazendo por você, ele já vai se explodir também. Ele vai ter a questão da explosão aí, porque não está sendo reconhecido pelaquilo que faz, tá? Então, são pessoas maravilhosas para fazer conexões, para ajudar ali as pessoas. O tipo 2 é aquele que, se você bater na porta da casa dele de madrugada pedindo alguma coisa emprestado, ele vai levantar de bom humor e vai ali ceder aquilo que você está pedindo emprestado, tá? Vamos lá agora para o tipo 3.
O tipo 3 é aquele bem-sucedido, fodalinho aí, vamos dizer assim. Ele parece um tipo 8 porque ele é muito focado nas metas, vamos fazer as coisas acontecer, porém, ele é um emocional. Quando as coisas não derem certo para esse padrão de perfil, ele vai sentir as emoções no coração, porque o centro de inteligência dele é o emocional. Então, ele vai ser bem sucedido, aquela pessoa que vai buscar muitas metas. Se fosse possível resumir pessoas do tipo 3 em uma frase, seria aficionados por resultados, né? O tipo 3 persegue o sucesso constantemente. É centrado na ação e busca reconhecimento contínuo, além de se mostrarem muitas vezes frios por buscarem tanto a excelência acima de tudo. Pessoas do tipo 3 é até um perigo, porque preso na personalidade é aquela pessoa que passa por cima se ele perceber que o outro ali está na aba dele. Por quê? É aquela pessoa que vai sempre querer estar em aparência, em evidência, né? A gente fala, até brinca que é aquele pavão, que está sempre em evidência. E os pontos positivos do tipo 3, sinceridade, planejadores e centrados na ação. É aquela pessoa flexível, foco, que vai motivar, se for ali dentro de uma empresa, ele vai motivar a equipe, e vamos para cima, vamos fechar a meta. Então, tem muita questão da ação aqui nesse tipo 3. Se formos falar lá na criança, foi uma criança que ele foi ali cobrado para que precisava sempre tirar 10 em tudo. E isso, quando nós falamos, não que nós vamos culpar ali papai, mamãe ou os educadores das crianças, mas é aquilo que a criança interpretou. Às vezes a criança chega no papai, na mamãe, olha, tirei 9,9 na prova. Aí a mamãe ou o papai fala assim, nossa, mas faltou tão pouco, por que você não tirou 10? Fiquei em segundo lugar na corrida. Nossa, por que você não se esforçou e ficou em primeiro lugar? Qual é a interpretação que essa criança vai ter? Para eu ser visto, para eu ser amado, eu preciso tirar 10 em tudo. Então, no adulto, vai ser aquela pessoa, aquele adulto, que ele vai querer ser visto pelaquilo que ele faz, e não pelaquilo que ele é. Então, vai ser aquela pessoa que vai estar sempre buscando, fazendo, que é ali inconscientemente para querer um reconhecimento pelaquilo que ele faz. Bom, falei dos pontos positivos, né? Que são pessoas sinceras, planejadoras, centradas na ação. Negativo, frieza e apego à imagem. E o vício mental é a vaidade. Vai ter um excesso de vaidade aqui. Não que não seja bom, mas vaidade demais fica muito preso ali na personalidade. Tipo 4 é o individualista, o sofrêncio. O tipo 4, gente, só falar um pouquinho, dos 9 padrões de perfil de personalidade, é o que tem a personalidade mais sensível, é o hipersensível. São pessoas que elas estão ali o tempo todo buscando uma identidade no mundo, querendo saber quem elas são, buscando sentido na vida, e muitas vezes são pessoas que têm aí diagnóstico pelos médicos de pessoas que é bipolares, por quê? Porque a personalidade oscila demais, ora está muito feliz, ora está muito triste, e isso faz com que essas pessoas do tipo 4, elas às vezes acabam, as pessoas não entendendo muito sobre elas, o porquê que às vezes está tão triste. Quando elas estão na tristeza, é aquela pessoa que fica dias ali naquele buraco, naquela tristeza, e acha que ali é o melhor lugar de estar. Então, elas têm uma hipersensibilidade. E são pessoas também que às vezes têm aquele sentimento assim de suicidas. Pessoas que às vezes se cortam os pulsos, cortam às vezes o joelho. O porquê disso, desse comportamento? Porque eles sentem uma dor muito profunda no coração, de querer entender quem são, buscando a sua identidade. E nisso, para sanar uma dor do coração, às vezes acabam se mutilando. Entendam que tudo isso que eu estou falando da personalidade, isso vai requerer muito o nível de consciência que cada pessoa está dentro do seu padrão de perfil de personalidade. Uma pessoa que trabalha o seu autoconhecimento, conhece sobre si, às vezes já fez processos, né, terapêuticos, é claro que a consciência dela não vai estar presa ali, limitada dentro do padrão inadequado da personalidade, tá? Então, não entendam assim que são tendências que isso vai contar muito com o nível de consciência de cada pessoa aí dentro da sua personalidade.
Então, são pessoas focadas no autoconhecimento, porém são individualistas, né? São pessoas que vão pensar sempre primeiro nelas, são insatisfeitos, queixosos e querem achar que a grama do vizinho é mais verde. São altamente criativos, inovadores, melancólicos, têm um senso crítico bem desenvolvido e, por causa dele, são responsáveis por críticas irônicas. O tipo 4 vai ser aquele padrão de perfil que ele vai focar muito na falta que ele acha que ele não tem. Então ele olha para o outro e acha que tudo do outro é melhor. É aquela pessoa que vai querer ter o sentimento que o outro tem, as coisas que o outro tem. Vai ser como uma esponjinha de pegar tudo do outro e colocar dentro dele. É por isso essa hipersensibilidade. Pontos positivos aqui do tipo 4: criatividade, são pessoas muito criativas, sensibilidade e tem esse senso crítico. Os pontos negativos: críticas pesadas e ironia trágica, que são as características que eu trouxe aí em cima. E o vício emocional é a inveja. Essa inveja também é pela questão de olhar a grama do vizinho, que tudo do outro é melhor do que a vida dele. Então, é aquela pessoa que vai estar sempre focado nas faltas. Gente, como que está até agora? Agora eu vou mudar aqui o centro de inteligência. Agora a gente vai estar trazendo aqui os mentais, virando aqui, né? Falamos dos corporais, dos emocionais, agora nós vamos falar dos mentais. Começando aí pelo tipo 5, o observador, o analísio. O tipo 5, lá na criança, parece o tipo 9, que também se sentiu uma falta, porque o tipo 9 sentiu essa falta lá na criança. Só que o tipo 9, ele sentiu aquela falta, o tipo 5, ele sentiu aquela falta, assim, de mãe. E são tendências, não é uma regra. Às vezes, aquela mãe não conseguiu pegar aquela criança para amamentar, dar peito para aquela criança. Então, ele sentiu aquela falta, né? E são pessoas, adultos hoje, conhecidos por não se envolverem muitas vezes, nem quando são chamadas. O que quer dizer isso? O tipo 5 é aquela pessoa que ele fica preso no castelo da mente dele. O tipo 5 é aquele que foca dentro do quarto, com o seu notebook, com o seu celular, e ali ele entra dentro daquele mundo virtual. E se alguém quiser falar com o tipo 5, precisa bater na porta, ele vai olhar pelo buraquinho e ele vai ver se ele vai querer atender. Se ele quiser atender, beleza. Se não, ele vai ficar na dele. Então, o tipo 5, eles são vistos aí como pessoas frias, calculistas, tá? Por esse padrão aí de ficar preso no mundo mental aí. Então, são pessoas que preferem observar de fora e assim conseguir compreender melhor as situações. Os pontos positivos: bons planejadores e racionais. Trago também que são analíticos, que são aquelas pessoas que vão buscar muito conhecimento, muito estudo. Para que o tipo 5 busca? Porque ele sempre vai se achar ali incapaz. Então, ele busca todo aquele conhecimento, que se alguém chegar e fazer alguma pergunta para aquele perfil de personalidade, se ele não souber, ele vai no Google, busca sobre aquele assunto, e ali ele pega e fala, ó, é assim, assim, assim. Então, ele busca demais. Só que também ele tem uma dificuldade de soltar aquele conhecimento todo que ele busca, tá? Então, os pontos positivos, né, são bons planejadores, racionais, mas os negativos têm questões de frieza e não lidam bem com as emoções. Tipo 5 tem dificuldade nos relacionamentos. A gente até brinca que tipo 5 não gosta muito de gente, viu? É claro, aí, desde que ele também começou a o seu processo de autoconhecimento, tipo 5 gosta de ficar muito no seu castelo, então ele gosta de ficar muito sentado, trabalhar num lugar onde ele vai trabalhar com planilhas, com planejamento. E o vício emocional é a questão da avareza, que é o que eu trouxe aí, de buscar conhecimento, mas ter dificuldade de soltar. Vamos lá, o próximo. Tipo 6. O tipo 6 é o que mais tem medo dentro dos 9 padrões de personalidade. O questionador, mas também eu posso trazer ali aquele precavido. É aquele que ele vai, para ele acreditar em algo,
mesmo que seja positivo, primeiro ele tem que duvidar. Duvida de si mesmo, duvida das pessoas. São pessoas que amam controle, por isso estão sempre atentas e desconfiadas de tudo que pode derrubá-las. Além disso, são conhecidas por serem altamente leais com aquilo e a quem confiam e são ansiosos, já que estão sempre de olho, bem atento. O tipo 6 é aquele, gente, que se ele tiver que comprar um carro, por mais que ele sabe que carro que ele quer, o modelo que ele quer, o ano que ele quer, a cor, mesmo assim, ele vai buscar um amigo, vai falar, vamos lá comigo? Aí, olha, o que, que você acha desse carro? Você acha que eu devo comprar? Mas e se? E se? Então é aquela pessoa que ele sempre vai falar e se, porque sempre vai ter aquela questão da preocupação, do medo de não dar certo, né? Pontos positivos aí também do tipo 6. Lealdade, são pessoas muito leais. Atenção aos detalhes. Os pontos negativos. Irritável, facilmente inseguro. Posso trazer aqui também que tem a questão do apego e da rigidez. E o vício emocional é a questão do medo. Vício emocional, quando a gente fala de vício emocional, é aquilo que está na mente, né? É a dor central de cada padrão de perfil de personalidade. Bom, eu vou passar aqui e falar o 7 para que a gente tenha um pouquinho de tempo para esmiuçar mais sobre cada padrão de perfil de personalidade, tá? Agora a gente vai falar do tipo 7, fechando aí o Enneagrama. Tipo 7 é o sonhador. O tipo 7 é aquele, o alegrino, nós damos o nome de alegrino, é aquele que na cabeça dele ele vai falar que tudo vai dar certo, e se não der certo é porque não era para dar. Então, é aquele que ele já tem uma historinha contada para ele, porque tudo na cabeça do tipo 7 vai dar certo. Só que, assim, nem sempre as coisas dão certo, não é verdade? Como o nome já diz, os sonhadores têm grandes ideias e planos, muito deles até impossíveis, até demais, né? São centrados na mente, lidam com diferentes situações ao mesmo tempo e procuram dar prioridade àquilo que dá prazer. O que quer dizer isto? O tipo 7 é aquele que vai ter uma gula, aquela gula insaciável por coisas, sabe? Mas as coisas precisam lhe remeter prazer. Porque o tipo 8 é aquele, o tipo 7 é aquele que busca uma coisa, busca outra, tudo ao mesmo tempo. Então a gente fala que ele vai ter essa gula. Só que assim, ele faz uma coisa, se ele daqui a pouco aquilo não está tendo mais prazer para ele, ele deixa aquela coisa que estava fazendo, né? E vai buscar uma outra coisa, mas desde que aquilo lhe dê prazer. Então, são pessoas assim, nos pontos positivos, entusiastas, e tem uma agilidade mental. Eu diria também aqui no tipo 5, eles vão ter uma abundância na questão da alegria, vai ter aquele espírito aventureiro, muito otimistas, né? E os pontos negativos, tem essa questão do otimismo, por quê? Porque o otimismo do tipo 7 é aquele otimismo exagerado, né? E na personalidade aí, e superficiais. Por quê? Porque o tipo 7 é aquele que vai esquecer do planejamento positivo. Porque ele, na cabeça dele, ele acha que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Então, ele não tem aquela questão do planejamento, né? De trazer ali uma centralidade, uma questão de se centrar para poder se planejar. E o tipo 7, o vício emocional é a gula. Essa gula é essa questão que eu disse de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Gente, eu queria fechar aqui um pouquinho para que nós pudéssemos conversar mais sobre um padrão de perfil, um outro padrão de perfil, de uma maneira aí, sem ficar focado nos slides. O que vocês acham? Querem me fazer mais alguma pergunta? Daí eu fecho aqui para a gente ficar conversando. Você não falou do tipo 9 não, né? Falei porque o tipo 9 ele é o primeiro dos corporais, Ah, lembra? sim. O tipo 9 ele é o primeiro dos corporais. 8, 9, 1. Entendeu? Vou voltar aqui um pouquinho. Sim, sim. Você tá Oi. lembrado? Ó, o tipo 9 que é o pasiano, o mediador. É aquele que Sim. evita conflitos, né? Que fica em cima do muro, no ponto A, no ponto B, tá? Ah,
Teve uma pergunta aqui no chat, Tá. Selma, Uhum. que, que foi feita, né, perguntando assim, como se chega nesses tipos, né, do enneagrama? É pela data de nascimento? Não. Lembra que eu disse que a nossa personalidade, ela se forma nos nossos primeiros setênios, nossos primeiros anos ali de vida, de acordo com a experiência, com a vivência que nós tivemos com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos professores. Então, precisou ter um fato, seja traumático ou positivo, isso não importa, para que nós nos prendêssemos dentro desses 9 perfis aqui, achássemos um padrão de perfil e ficasse ali. Precisou ter um trauma, ou seja positivo, ou seja negativo, ou às vezes não aconteceu nada, mas foi uma interpretação que a criança teve. Então, quando nós falamos da construção da personalidade, nós vamos olhar para a criança. Precisou ter um fato que ou realmente aconteceu, ou aquela criança interpretou daquela forma para que ela se prendesse dentro daquele padrão de perfil de personalidade. Deu para entender? Quem fez a pergunta aí? Entendi. Luciana, se você tiver alguma dúvida, é só perguntar, tá? E assim, quando nós trazemos o Enneagrama dentro da terapia, nós sempre vamos trabalhar a criança. Começa lá atrás. Aí você pode falar, mas às vezes o pai, a mãe, ou por quem aquela criança foi educada, foi bem tratada, foi uma criança bem quista, bem amada. Mas todos nós temos uma personalidade. Então, às vezes, não é o evento em si, né, que faz com que a nossa personalidade desenvolva. A criança interpretou daquela forma, daquele jeito. E é bem bacana que quando nós começamos a fazer um processo com o Enneagrama dentro da terapia, começa a vir fatos, começa a vir insights, começa a vir coisas, né? E nós vamos trabalhando a nossa terapia junto com o Enneagrama, dentro do perfil de personalidade daquela pessoa. Porque o nosso processo de terapia com o Enneagrama, ele não é algo ali padronizado. O que eu falo para uma pessoa vai ser para outra. Não. Porque cada uma tem o seu jeito de ser, de sentir, de agir. Né? Agora, vocês imaginam, gente, isso tudo no relacionamento. Porque nós estamos sempre nos relacionando uns com os outros. Eu vou só pegar aqui um exemplo. O tipo 8, que é aquela pessoa intensa, aquela pessoa intolerante, aquela pessoa que fala e depois que fala, depois que vai ver o que falou, se magoou. A comunicação desse tipo 8 com o tipo 2, que é um emocional, que é aquela pessoa ali que está ali preso, né? O centro de inteligência são as emoções, o coração. Então, a comunicação, para ela ser assertiva dentro do padrão de perfil de personalidade, a gente precisa entender como que o outro funciona. Um tipo 8 se comunicando com o tipo 2, ele vai falar de qualquer jeito com esse tipo 2, e é assim, e coloca mesmo, e fala aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa. 2 minutos ele vai, viu, vamos tomar um café? Como é que esse tipo 2 vai reagir? Ele vai falar, caramba, a pessoa me maltratou, falou comigo de qualquer jeito e agora me chama para tomar um café. Então acaba tendo essa questão aí, esses atritos dentro do relacionamento, concorda? Sim, e na realidade a pessoa pode também ter características, né, ou a personalidade dela variar conforme a sua idade, vamos lá dizendo, a sua época que você está vivendo também, né? Às vezes você pode estar cheio de realizações e você começa a fazer algumas percepções diferentes do que você fazia antigamente, né? Sim, a gente tem esse processo de mudança, porém, Andréia, nós, por mais que às vezes nós já adquirimos a nossa transformação, a nossa evolução, mas quando nós fazemos esse olhar, essa auto-observação e reflexão para dentro de nós sempre vamos estar dentro desses padrões de cada padrão de perfil de personalidade. Certo. Então, eu quero dar uma fechada, mas antes, eu tenho quanto tempo ainda aqui para a gente, só para mim? Não, temos ainda uns 10 minutinhos aí, sem problema Tá. nenhum. Deixa eu só falar uma coisa. Ah, A gente tem uma pergunta feita, né?
no YouTube que a pessoa está perguntando quantas personalidades podemos ter. Pode ser mais de uma ou por fase? Não, a nossa personalidade, ela não muda. A partir do dentro dos 70, quando nós, lá quando nós temos assim, 7 anos, 6 para 7 anos, a nossa personalidade ela já está formada. Aí ela não muda, não muda. O que vai acontecendo é que com a nossa consciência, nós vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos ali trazendo comportamentos mais adequados, mais saudáveis, mas mesmo assim, muitas coisas nós vamos ali estar nos comportando de acordo com a nossa personalidade. E aí, nós, momentaneamente, às vezes nós podemos até, hoje eu estou, vamos supor, tipo 4, que é o melancólico, que tem uma hipersensibilidade ali na sua personalidade. Então, às vezes, eu sou um 9. Às vezes hoje eu não estou muito legal. Eu posso entrar nesse baixo astral aí do 4. Mas não que eu vou ser um 4. Aconteceu um fato, uma situação, eu fiquei triste. Tá. Eu posso ser aí um padrão de perfil de personalidade que eu não tenho muita organização que o tipo 1 tem. Opa, mas eu preciso desenvolver a regra, a organização, né? A disciplina que o tipo 1 tem. Então, nós fazemos esse processo de mudança, né? A gente vai fazendo essa adaptação porque a gente precisa. Porque se nós ficarmos presos na nossa personalidade, a gente vai ter muito problema no trabalho, nos nossos relacionamentos, tá? Tem mais alguma Certo? perguntinha? Tem, tem. Manda aí. Ah, se o Enneagrama ajuda na escolha profissional. Muito, 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 muito. É bem bacana. Cada padrão de perfil de personalidade, ele vai ali se enquadrar dentro de uma empresa. Ó, só para você ter uma ideia, tipo 8. Os tipo 8, pela liderança que eles têm, agilidade, a visão estratégica, geralmente eles vão ser donos de empresa ou eles vão ser líderes. Lembra que quando eu fui trazendo ali, né, os valores, os pontos positivos, é um líder nato? Então, mas geralmente eles vão ser donos de empresa. O tipo 9, ele também tem muita questão da liderança, por mais que ele, às vezes, ele fique em cima do muro ali, né? Aquela pessoa que tem uma dificuldade de se colocar em conflito, mas quando se desenvolve, entra na ação certa, também tem muita liderança aí. Tipo 2, digamos. Tipo 2, ele já vai, as profissões já vai voltar mais para ajudar as outras pessoas. Então, pode ser um enfermeiro, pode ser aquela pessoa que vai estar sempre dando assistência dentro das profissões para outras pessoas. O tipo 3, ele vai ter também a questão de liderança também. Dentro de uma empresa, como é aquele que vai buscar muita meta, tem muito foco, vai também, assim, dentro de uma empresa, vai voltar muito para a questão de ser um líder, um bom vendedor, viu? Tipo 3. É aquela pessoa que vai ter uma lábia para vender. Nossa. Falando um Então, pouquinho dos mentais aqui, ó. O tipo 5 vai ser uma pessoa ótima para trabalhar dentro da empresa, para mexer com planilhas, planejamento. O tipo 6, ótimo gestor pela questão de precaução, de segurança, né? O tipo 7, criatividade, pode ser ali arquitetos, né? Que vai mexer com design. Por quê? Porque é aquele que busca muito a questão da criatividade. Então, tem muito a ver também com as profissões, tá bom? legal. Então, quer dizer, deixa eu fazer um link aqui. Então, quer dizer que o Enneagrama, você sabendo a sua personalidade, qual é o seu tipo de Enneagrama, você pode, através disso, querer definir uma certa profissão para você, né? Porque você vai estar melhor disposto àquele tipo de profissão, né? E eu sei que existe um jeito de você fazer um teste, né, do Enneagrama que você aplica e você vai com certas perguntas e esse teste depende, você tem lá as respostas, dependendo das respostas você consegue saber qual é o tipo do seu Enneagrama e de que forma ele pode ser aplicado, né, esse Enneagrama, em um ambiente profissional, por exemplo. Foi feita uma pergunta lá no YouTube. Tá, sempre vai haver o teste. Quando tem um teste, existe muito teste por aí, tá? Só que o problema, eu só vou deixar de compartilhar aqui, tá, André? Porque fica mais fácil para a gente
interagir, tá? Fica mais bacana agora para dar essa interação. Existem testes por aí, tanto na internet, só que o que acontece, ele disse até dentro das empresas, os testes, eles sempre são uma ajuda, ele nunca é algo assim que vai ali falar, não, você é isso. Por quê? A partir do momento que aplica um teste, a própria pessoa ela já vai ter essa visão de olhar para dentro dela, porque essa ferramenta ela é um sistema que faz com que nós olhamos para dentro de nós. Então, tem lá aquele teste, mas ela é obrigada a olhar para dentro dela e ela vai começar já a se auto-entender a questão do seu comportamento, do seu jeito de ser. Porque quem define qual é o perfil dela é a própria pessoa. O teste ele é sempre uma ajuda. O teste que eu aplico, ele vai ali dar três características, porém a que der maior porcentagem, provavelmente é o seu eneatipo. Porém, quando nós conversamos com a pessoa, qual é a motivação por detrás de ter dado esse padrão de perfil de personalidade que você percebe em você? Aí a pessoa já vai, porque é muito automático. Ela começa a se observar e entender que aquele teste, aquele resultado vai fazer sentido com o jeito dela de ser. Então, sempre vai existir um link, né, que é algumas perguntas, perguntas muito simples do nosso jeito de comportamento, de ser, de sentir, de agir. Ali tem, vamos supor, 48 perguntas, e dentro dessas perguntas é que vai estar auxiliando aí na definição do perfil de personalidade. Perfeito. Pô, bem esclarecido. Você tem mais para complementar da tua exposição? Não tem mais perguntas? Eu queria fazer uma Não. pergunta. Posso fazer? Pode. Tem. Olha lá, tem mais uma pergunta aqui, ó. Fala, Roberto. Eu queria perguntar para a Selma, assim, qual que é o objetivo do trabalho do Enneagrama? Seria direcionar a pessoa, então, pelo perfil dela, dar uma polida um pouco no jeito de ser? Seria isso? Não, outra pergunta. O Enneagrama, ele foca as psicopatologias, né? Meu nome é Roberto, sou psicólogo, né? Ele foca as psicopatologias. Então, por exemplo, o tipo 4 aqui seria as pessoas depressivas, seria isso? E aí, assim, se a pessoa já tem um tipo, ela não pode mudar esse tipo, né? Se você trabalhar a motivação, trabalhar melhor a motivação, ela não pode mudar essa motivação de alguma forma e mudar um pouco o perfil? Tá. Primeira pergunta aí respondendo, quando nós trabalhamos o Enneagrama dentro do processo terapêutico, muitas vezes o cliente vem com demandas, com questões de dificuldade de, sei lá, ou seja no relacionamento, ou na vida profissional, que quando nós trazemos ali, quando ele identifica o padrão de perfil de personalidade, nós vamos trazer questões de traumas, porque nós vamos olhar lá atrás, o que aconteceu lá atrás? Que ainda o adulto de hoje fica preso naquela criança lá atrás, no evento traumático que aconteceu, e que às vezes nem aconteceu, mas é que ficou preso ali inconscientemente dentro de tais situações e eventos. Então, quando nós relacionamos a psicoterapia com o Enneagrama, ajuda demais essa relação de aquela demanda que ele traz, ele entender o porquê, o que está acontecendo, né? E começa a vir fatos, vir situações, e tudo relacionado às questões da personalidade. Você disse se a personalidade muda. Lembra que eu falei assim que a personalidade não muda. Quem faz o processo de mudança somos nós. Através do quê? Da nossa consciência. Conforme nós vamos expandindo a nossa consciência, nós vamos mudando. Nós vamos saindo daquele padrão que a personalidade nos... André, você está me ouvindo? Ah, tá. Nós vamos saindo dentro daquele padrão que a personalidade nos molda, né? Como se tivesse uma forma ali que a gente só sabe fazer daquele jeito, tá? Então, Roberto, o processo de mudança, quem faz somos nós. Vai chegar uma hora, quando a gente se desenvolve a tal ponto, que aquela personalidade parece que ela não tem a influência na pessoa. É bem interessante isso. E você trouxe também a questão do tipo 4. O tipo 4 é aquela pessoa que tem uma hipersensibilidade, que às vezes o diagnóstico que é dado para esse padrão de perfil
Não é que ela tem uma patologia ou um diagnóstico que é depressivo ou que é um bipolar. É a intensidade, é a própria personalidade, essa oscilação, ora muito feliz, ora muito triste, que faz aquele padrão ser hipersensível do jeito que ele é. Entenda que são os eventos lá da criança que fica inconscientemente ali, né, dentro daquele adulto, onde ele sempre vai estar sendo daquele jeito ali na vida adulta. Consegui te responder, Roberto? Conseguiu Consegui, entender? assim, não, a sua apresentação do Enneagrama eu achei muito interessante, muito bem explicado, tá, muito rico, né? Até vou tentar aprender um pouco mais. Eu tenho uma formação da terapia corporal e tem várias coisas que batem aqui, né? Então, por exemplo, o tipo 3, né? Ele pode ser também identificado como caráter rígido, né? Dentro de uma visão haitiana. Então, você vai identificando muita coisa em comum. E só fiquei nessa dúvida, né? Se o objetivo é você trabalhando com as motivações, trazendo a consciência, a motivação que mantém a pessoa naquele padrão, se ela não pode ir mudando, né? Essa que é a minha pergunta foi isso, ela pode ir mudando. Eu acredito que sim, né? E muda Então através da você consciência mesmo, Roberto. É a consciência então que você faz. pode, então de certa forma não é tão imutável assim o tipo, dependendo do nível da pessoa, se tem um tipo 4, você não pode melhorar, amadurecer, sair um pouco dessa coisa da hipersensibilidade, criar um defeito. E sai, Então, Roberto, e sai. Pode ter certeza que sai. Por quê? Vamos supor, a consciência, quanto mais ela vai expandindo, os níveis de consciência, vamos dizer assim, dentro do Enneagrama, ele é muito profundo e muito extenso o assunto. Né? Ó, nós vamos trabalhar no centro de inteligência, né, que é o corpo, o coração, as emoções, a mente. Nós vamos trabalhar nos instintos e nós vamos também olhar os níveis de consciência, que é exatamente isso. Imagine assim um elevador ali, né, numa escalada. Quando eu estou com a minha consciência saudável, eu estou no nível 1 ali. Eu, eu, dentro das minhas características, o que eu vou estar utilizando num nível de consciência? Aquilo que é negativo. Por isso que a gente tem aqui ponto negativo, ponto positivo. Eu vou estar naquilo que é negativo. Então, no nível de consciência, vai ser, vamos supor, um tipo 4. Vai ser aquela pessoa que ele vai pegar as características positivas, que é a criatividade, a beleza que o tipo 4 tem, né? A sensibilidade. Opa, eu vou trabalhar com isso. E aí, os pontos negativos não vai ter influência nesse padrão de perfil. Hoje, falando ali de níveis de consciência, a maior parte da população, ela está nos níveis de médios para baixo. Por quê? Porque, olha, nós, dentro de uma patologia aí, dentro da visão até da estrutura do ser humano, que é neurótico, psicótico e perverso, dentro do Enneagrama, nós vamos olhar que o ser humano, nós vamos estar ali de médios para baixo, mais nas nossas neuroses, porque todos nós temos neuroses, né? Do jeito de ser, do jeito de compreender. Então, nós vamos olhar ali as nossas neuroses do nível de médios para baixo, olhando ali para o Enneagrama. Quando eu vou olhar para a patologia, Roberto, é quando está num nível já doentio. Por quê? Quando chega no nível doentio, fica mais preso dentro da personalidade. Aí é onde acontecem as patologias, onde terapeuta às vezes não consegue, às vezes, dependendo ali da sua área, dar conta. Precisa ir para o psicólogo, precisa ir para o psiquiatra. Então, quando se fala entender como a gente funciona por dentro, faz toda uma diferença. Quando a gente sabe do jeito que a gente sente e age, por que eu sou do jeito que eu sou, faz sentido? Então é isso. Eu tenho assim uns 2 minutinhos só para acabar de concluir. Você Por abre para favor. mim? Ou você consegue? Não, Tá, aí você precisa abrir. tá, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Só para acabar aqui de concluir. Bom, aqui eu falei lá no começo, né, sobre os 3 centros de inteligência que nós temos. Opa. Dentro da nossa personalidade, eu falei sobre isso, que é pessoas, centro de inteligência instintiva, que é de corpo. Falei centro de inteligência emocional, onde está os nossos corações, a nossa mente. Isso eu já falei. Vou lá no final, só para a gente conseguir concluir aqui. Eu quero falar um pouquinho aqui
nessa questão do Eneagrama, na vida pessoal. Como vai me auxiliar aqui na vida pessoal? Imagina diminuir os conflitos com o cônjuge, com a família, com os amigos. O Eneagrama ele vai nos ajudar neste ponto. Com ele, nós conseguimos enxergar, além de nos conhecer melhor, e como consequência deste autoconhecimento, não nos colocarmos em situações que não tratarão bons resultados. Isso é na vida pessoal. Eu acho que eu queria voltar aqui um pouquinho. Tá. O Eneagrama ele é uma oportunidade para nós de aprendermos os segredos que não são ensinados nas escolas tradicionais. Encontrar modelos, estratégias e ferramentas que possam nos propor um entendimento mais amplo e mais profundo de quem realmente somos. Está pronto para romper as barreiras que te impedem de viver o seu máximo? O autoconhecimento é a porta para a transformação. Comece hoje e sinta a diferença em todas as áreas da sua vida, tá? Então, essa é a contribuição aqui com o Eneagrama, uma ferramenta de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Deixa eu só fechar aqui. Ok. Beleza? Perfeito. Falar de Eneagrama é muito gostoso, porque automaticamente faz nós olharmos para dentro de nós. Então, a Gisele estava postando, botando aqui no chat. Peraí, tem mais uma pergunta aqui no chat. Qual que é a pergunta? Não é a sua pergunta? Faz a pergunta, Marcinha. Eu acho que a Marcinha tem uma pergunta para fazer. Manda aí, Marcinha. Oi, Selma. Tudo bom? Maravilhosa a tua aula. Parabéns e obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Escuta só, no caso de empresa, tá? Tem como fazer esse diagnóstico, essa análise para ver o perfil da empresa? Tipo, porque eles têm, né? Missão, valores, visão, coisa e tal, que seria o que seria para ser e muitas vezes não é. Uhum. Aí, de repente, a empresa quer rever seus conceitos, alguma coisa assim. Tem como fazer essa revisão em cima disso? Com certeza, Marcinha. O Eneagrama ele é muito trabalhado dentro das empresas. Como uma consultoria, vamos supor, principalmente para gestores, para liderança, para melhorar os relacionamentos, para trazer mais questões de foco, concentração para a sua equipe. Hoje é muito procurado e muito trabalhado dentro das empresas. Sempre dentro desse diagnóstico, né? Fazendo um teste, aplicando um teste, e ali cada pessoa vai estar se identificando e aprendendo a, primeiro, lidar com ela por primeiro, e depois, como lidar com a outra pessoa. Porque a outra pessoa ela vai ser totalmente diferente, né? Então, a visão de mundo que a outra pessoa tem é totalmente diferente. Então, quando se fala de processos, né, dentro das empresas, o Eneagrama está em alta. Muito, muito trabalhado mesmo para melhorar muitas questões, principalmente dos relacionamentos, claro. Isso ajuda também na imagem da empresa, tipo, o que ela passa para o cliente dela, ou algo assim. Sim, porque a empresa que procura investir, primeiro, né, a questão do autoconhecimento, né, correto? Uma empresa que procura investir no autoconhecimento, ali ele já vai ter uma equipe, os seus colaboradores, pessoas com uma consciência, de novo, né, uma consciência mais expandida, uma consciência mais saudável, porque isso é saúde, nós entendermos sobre nós, o nosso funcionamento, é super saudável. Por que que às vezes nós adoecemos? Porque às vezes nós já adoecemos nas questões aí que nós estamos trazendo, né, da saúde mental. É uma situação aqui, é uma falta de incompreensão ali, do nosso jeito. Às vezes nós temos uma dificuldade com a gente mesmo, com o nosso jeito de ser.
Imagina uma pessoa que não tem aceitação pelo jeito que ela é, ela percebe que ela tem comportamentos inadequados, mas ela não sabe de onde vem. Aí, a partir do momento que ela se descubra, ela já vai traçando, o próprio sistema, né, o Enneagrama, ele vai direcionando o desenvolvimento. Para onde que eu vou? O que eu tenho que me desenvolver? Então, dentro da empresa, isso é muito utilizado. Eu vi agora recém que agora vai ser obrigada as empresas ter um plano de saúde mental para os funcionários. Ouviu falar? E aí eu pensei nessa como ferramenta, né? Não sei se eles incluiriam isso como uma ferramenta, porque eu acho super interessante, ou só como ferramenta de análise do gestor, entendeu? Ou seria, tipo, sei lá, uma avaliação do seu quadro de funcionários. É bem bacana isso que você está trazendo. E, Marcinha, se você procurar pesquisar, tem muitas empresas que, ao recrutar funcionários ou para melhorar suas equipes, elas já utilizam o Enneagrama. Já traz aí uma consultoria com o Enneagrama, porque é uma ferramenta de transformação, realmente. Além de fazer a pessoa evoluir, automaticamente a pessoa se transforma. Não tem como. E precisa começar com essa base da gente entender a nossa estrutura dentro do nosso padrão de perfil, de personalidade. Já é também trabalhado nas escolas. Nas escolas aí, onde tem professores, né, do Enneagrama, e eles têm essa abertura para enneagramar tantos professores, tantos alunos. Então, o Enneagrama, ele é de uma expansão aí gigantesca, gigantesca. Para quem ainda não... Para quem ainda não conhece, gente, não pare por aqui nessa aula, não. Vamos buscar aí mais conhecimento. Temos Thelma, Thelma, olha, tem uma filinha, tem uma fila aqui, peraí, Roberto. Tem uma pergunta que foi feita lá no chat do YouTube, tá, que acho que você até já respondeu no começo da nossa live aqui, mas tudo bem, eu vou fazer aqui para a Sueli Madeira entender a pergunta dela, tá? Então, podemos ter um pouco de cada tipo? Essa seria a pergunta dela. Depois, na sequência, a gente tem a Elaine aí que levantou a mão aqui no Zoom, e depois o Roberto também para fazer uma pergunta. Tá. Vamos lá? Na escola que eu estudei, tá, com os meus mentores, professores, nós não utilizamos ali a teoria de que nós temos um pouco de cada tipo. Nós temos a nossa personalidade que prevalece, tá? Que ela é aquilo e pronto, acabou. Não tem como ter 2, 3 tipos de personalidade. Aí nós temos uma tendência, em alguns momentos, digamos assim, visitar outros perfis de personalidade de acordo com o nosso dia, o dia que nós estamos, ou algum fato. Agora, vou trazer uma coisa que vai ajudar bastante também vocês entenderem. Eu não sei se vocês estão vendo aqui o meu desenho do Enneagrama. Sim. Tá. Vocês percebem que é um círculo, né? Como eu disse, ali um círculo. Ele tem um triângulo e movimentos de flecha. Olha só. O que acontece, às vezes, nas confusões de achar que, será que eu tenho um pouco de um tipo, um pouco de outro? É bem bacana isso que eu vou falar. Um tipo 9. Vou começar com 9. O 9, ele tem a sua personalidade, não muda. Porém, percebe que o 9 ele está no triângulo e ele desce ali para o 3, ele vai para o 6 e depois vai para o 9. Nós, dentro da nossa personalidade, nós temos 2 movimentos que nós fazemos. Quando nós estamos estressados, o que acontece? A gente cai para um determinado padrão de perfil de personalidade, e quando nós estamos evoluindo, nós subimos para um outro padrão de perfil de personalidade. Falando do 9, o 9, quando ele se desenvolve, ele vai para o 3. Então, o 9, quando ele sai da narcotização, lembra que eu falei que o 9 é aquele que fica em cima do muro? Ele tem um pouco senso de direção, ele não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda. Você está certo, você também está certo. Mas quando esse 9 toma uma consciência e se desenvolve, ele vai parecer um 3, ele desce para o 3, ele entra na ação certa, que nós temos a nossa virtude, a virtude do 9 é a ação certa. Ele sai ali da personalidade, não que mudou,
mas ele se evolui, ele se transforma e vai para o 9, aí vai para o 3, esse 9 ele vai entrar na ação certa, ele vai ser um 9 mais engajado, ele vai deixar de ser aquele 9 mais, sabe? Não sabe se vai, não sabe se fica, ele entra na ação certa. E vai para o 6, aí ele pega tudo aquilo que tem de bom que o 6 tem, né? A questão ali do que eu falei de positivo do 6? O 6 é aquele do planejamento, é aquele fora da personalidade, né? Porque quando ele fica preso na personalidade, é aquele que vai ter medo. Mas quando ele tem planejamento, vai ser o 9 vai ser aquele perfil que vai ser engajado, pega tudo aquilo que tem de bom do tipo 6 e volta para a personalidade dele. Olha que bacana quando a gente faz porque a gente trabalha essa questão do estresse, quando eu estou estressada e quando eu estou evoluindo. Outra coisa que pode ajudar aí nessa questão da confusão, os vizinhos, gente. Percebe que o 9, ele é vizinho do 8 e vizinho do 1? Então, o 9, ele vai ter ali características do 8 e características do 1. Aí, o que eu já trabalhei aqui, ó? O 9 vai ter características do 8, do 1, do 3 e do 6. Isso sim acontece dentro de cada padrão de perfil de personalidade. São os movimentos que nós vamos tendo dentro da nossa personalidade. Esse 9 mudou? Não. A personalidade dele continua 9, mas a consciência expandiu. Ele ficou mais desperto. Esse 9 entrou na ação certa. Deixou de procrastinar, porque o 9 procrastina muito. Então, quando nós trabalhamos personalidade, a gente vai trabalhar esses movimentos também. Um outro exemplo aqui, do 8. O 8, quando esse 8 ele se estressa, ele já é ali, né? Aquela pessoa enérgica, 8, 80, aquela pessoa intolerante. Quando esse 8 ele está estressadíssimo, mais do que às vezes está dentro da personalidade em si, ele vai cair, fazer um movimento lá para o tipo 5. E quando esse 8 vai para o 5, ele vai ficar mais calado. E até um perigo esse 8 ficar calado, viu? Quando ele fica mais fechado, não querer falar tanto, ele foi lá para a personalidade 5. O 5, vocês lembram que é aquele mental? Que gosta de ficar mais isolado no mundo dele. Ele cai para o 5, né? Pega toda a energia negativa do 5, vai para o 7. Olha o movimento que o 8 faz. Vai para o 7, aí vai pegar todos os comportamentos inadequados do 7, vai lá para o 1, vai querer dar ordem, vai querer organizar as coisas, pegar aquilo que o 1 tem dentro da personalidade de negativo, desce lá para o 4, olha o movimento, pega aquilo que tem de negativo do 4, vai para o 2, vai às vezes pegar aquele mimimi que o 2 tem, né? Aquilo que é negativo do 2, aí ele volta para o 8 mais estressado do que nunca, com uma energia ali mais explosiva. Perceberam o movimento? Vamos olhar para o movimento ali de evolução, quando o 8 está evoluindo, quando o 8 está ali com a consciência, com a sua, vamos dizer assim, com a sua virtude, né? O 8, ele vai para o 2, ele se torna aquele 8 amoroso, ele pega a amorosidade que o 2 tem, né? Aí ele desce para o 4, também vai pegar aquela beleza que o 4 tem, aí ele vai pegar só aquilo que é positivo, vai pegar só os movimentos positivos, vai para o 1, pega aquilo que tem de bom no 1, faz o movimento no 8, no 7, pega aquilo, assim, aí vai ser aquela pessoa que vai ter mais prazer, aquela pessoa que tem aquele espírito de alegria, né? Aquela criatividade que também tem no 7, desce para o 5, aí sim, ele vai pegar todo aquele senso de né? Mas de uma forma positiva, tem a inteligência, olhando ali para os pontos positivos que o 5 tem. Volta para o 8, totalmente evoluído. Então, são os movimentos que todo padrão de perfil de personalidade vai ter. E aonde que acaba tendo essas confusões. Mas eu sou perfil tal, parece que eu tenho um pouco disso. Porque quando a gente trabalha dentro da terapia, nós vamos olhar tudo isso, num passo a passo, qual é o movimento que a pessoa também está ali se encontrando. Fez sentido? Lógico. Eu acho que a Sueli deve ter adorado a resposta. Mas a Elaine, na sequência aqui, a Elaine levantou a mão, ela tem uma pergunta para fazer. Ô, Elaine, por favor. Oi, primeiro, boa noite. Estava com saudade de vocês. Boa noite. Muito bom de vocês. Prazer, Selma, te conhecer. Prazer, querido. Uma pergunta o irmão também já fez, né? Que é onde você estudou. Porque, assim, eu conheci o Enneagrama em 2014, quando eu fiz o curso de terapia de casal, e aí a gente teve uma palhinha do que é Enneagrama, e, assim, é algo realmente fantástico, né?
Então, para você depois divulgar aí, né, onde você fez a formação, para a gente Uhum. buscar também, né? Uhum. E outra coisa é em relação à pergunta que foi feita, acho que foi da Marcinha, com relação à empresa, eu vejo a aplicação do Eneagrama na empresa e outras instituições, até mesmo, por exemplo, em grupo de liderança de igreja, né? Por quê? Porque a pessoa vai trabalhar de forma mais prazerosa, vai evitar a frustração de repente, a personalidade dela não se encaixa em determinada função, né? Então, tendo esse conhecimento, o gestor vai fazer essa manobra de trabalhar, de encaixar aquela pessoa onde a função vai ser exercida com prazer e de acordo com a personalidade dela. Então, assim, Perfeito. é muito bom se as empresas tiverem esse olhar, que a Uhum. produção vai ser melhor, o prazer no trabalho vai ser melhor, né? E aí, sim, é uma série de benefícios que Com vem certeza. com a questão do autoconhecimento. Com Então, era isso. certeza. Olha, aqui, essa contribuição que você disse é maravilhosa, porque imagine um funcionário que tem uma personalidade que ele não vai se enquadrar ali, vamos supor, um tipo 1. O tipo 1, no lugar do tipo 5, que gosta de ficar numa sala, fazendo planilha, esse tipo 1 ele vai surtar. Por quê? Porque esse tipo 1 Uhum. ele vai ser perfeito para ser controle de qualidade. Ele não vai deixar passar nada. Então, se as empresas tiverem esse olhar, vão se beneficiar por demais. Por que às vezes as coisas não ocorrem de uma maneira mais que deveria ali, né, ter um movimento mais amplo dentro da empresa, nas relações? É porque às vezes não tem essa visão daquele funcionário. Uhum. É incrível, né? Olha bem. Quando eu fiz, o meu deu tipo 3. Eu queria saber assim, qual que é a diferença de você trabalhar o Enneagrama numa empresa e o Enneagrama terapeuticamente falando. Porque eu entendo aqui, pelo que eu entendi que você falou, o que mantém a pessoa no Enneagrama é a motivação dela, a motivação inconsciente, e que provavelmente está relacionado com uma situação desagradável, de dor, de trauma, né? Tem uma diferença de trabalhar em empresa e trabalhar na terapeuta também? Tá, dentro da terapia, nós vamos trabalhar a queixa ali que aquele cliente traz, né? As dores, as demandas ali que são diversas. Agora, dentro da empresa, nós vamos olhar dentro das questões ali organizacional da empresa. Identificar, mas sempre voltado ali para o trabalho, relacionamento, a estrutura organizacional da empresa. Porque não tem como, às vezes, tá tendo um trabalho de enneagrama dentro da empresa. E ali trazer questões ali, vamos terapeuticamente para tratar aquele funcionário. É para que ele identifique e vê os pontos a melhorar ali dentro da empresa, através do seu autoconhecimento dentro da personalidade. E assim, quando se fala da personalidade, jamais é para colocar rótulos. Porque a partir do momento que se coloca rótulos, deixa de ser acaba sendo um desserviço. Então, para tratar pontos mesmo ali, o que eu posso melhorar, olhando para dentro da empresa, né? Até nessa questão de identificação ali de setor, se aquele setor é um setor mais adequado para aquele tipo de funcionário, o porquê que se eu mudar ele para um determinado lugar, o desenvolvimento dele será melhor do que onde ele está. É mais adequar, né? A pessoa, o Isso, Enneagrama da pessoa, à função, né? Diferente da isso. terapia. Porque eu fico imaginando que a terapia, quando você trabalha com a motivação, né? A motivação está relacionada com situação dolorida. E É, vai aparecer uma resistência, né, da pessoa à então, quando a mudança. Né? gente Por isso que fala fica lá, quando a gente padrão. fala de motivação dentro do Enneagrama, para cada padrão de perfil de personalidade, a gente vai olhar para aquela dor que é central de cada padrão de perfil. Né? Qual que é a motivação do 8? É aquela intensidade, a luxúria. O do 9 por ele ser aquele mediador, de evitar conflitos. O do 1, por ele ser... Então, é uma dor central de cada padrão, que por isso que a gente fala, é a motivação que tem por detrás de ser do jeito que é. Então, é a motivação que mantém o padrão. Isso. Manter o É, padrão. então, mas quando você começa a mostrar motivação para o paciente, né, na questão terapêutica, ele não vai, né, como o Freud falava, né, que o homem busca o prazer e foge da dor, né? Então, ele não vai querer saber, né, não vai querer Aí olhar é para a que dor tá. dele. Aí é que tá. Quando a gente, todo o processo terapêutico de autoconhecimento, a gente dá aquele puta mergulho nas camadas mais doloridas, né? E se a gente não tiver aberto para isso, ó,
Imaginem falar assim para um 9, que é um tipo 9 de personalidade, que ele tem uma preguiça. Ele não vai gostar de ouvir isso. Por quê? Porque lembra que ele é um corporal, que ele é focado em fazer, fazer, fazer? Qual é a preguiça do 9? É a preguiça de fazer tudo para todo mundo esquecer dele. Então, assim, precisa estar aberto para querer entender e olhar para os pontos positivos, mas também para os negativos. E quando eu começo a fazer meus processos aqui, a gente tem ferramenta ali que mostra aquilo que é negativo, e é claro que cada pessoa é única, porque vai ali do nível da consciência, mas aquilo que a pessoa identifica, ela está disposta a trabalhar. E tem aqueles que às vezes fala, não estou pronto para isso, não quero ver e está tudo bem, né? Alguém mais? Eu acho que agora conseguimos. Bom, dentro do pessoal que está aqui, caiu alguns, né? É a Sueli, pode admitir. Eu passei o Zoom para ela. Ela estava no YouTube. Certo. Então, tem também a Luciana, que falou que se caso for sorteada, para avisar ela também lá. Então, Gisele, eu acho que a gente... Eu queria falar um pouquinho para quem tiver interesse. Vocês estão vendo aqui, eu descubra sua personalidade e sua essência, porque quando nós falamos de personalidade, a personalidade, ela é estudiosos, né, do Enneagrama fala que é uma loucura que aconteceu para que a personalidade protege a essência, né? Porque nós temos a nossa personalidade, mas nós somos essência. Então, a nossa personalidade, ela é um eu fingido. E quando a gente se desenvolve, a gente consegue perceber a essência que está em nós. E faz sentido? Então, esse livro aqui, ó, eu comecei a estudar Enneagrama com o Diogo Garcia, né? O Instituto Ideias. Esse livro é bem bacana, ele traz de uma forma bem tranquila para a gente entender sobre a nossa personalidade, tá? Quem quer estudar mais sobre o Enneagrama, tem a sabedoria do Enneagrama aqui, um dos precursores do Enneagrama, que é o Dom Riso, e o Hudson. Maravilhoso esse livro, para a gente ter uma compreensão bem mais profunda aqui, entrando na história de quando começou o Enneagrama. O Enneagrama, gente, ele não foi criado. O Enneagrama é uma ferramenta que se utilizava para entender aquilo que acontecia na natureza, né? Fora, no céu, na natureza, no mar. E daí, com os precursores, muito estudo, que foi pegando um pedaço daqui, um pedaço dali, dessa ferramenta, chegou ali num processo para trabalhar a estrutura do ser humano. Então, é uma ferramenta aí da psicanálise, da psicologia, do autoconhecimento, da espiritualidade. Tudo isso a gente trabalha aqui com essa ferramenta. E tem aqui também um guia prático, que eu gosto muito dele também, que é o Urânio Paes e a Beatriz Destiny, que eles são sócios, são dos Estados Unidos. E esse guia prático, ele é bem bacana também. Nossa, ele é quase estilo ali do livro do Diogo, para a gente poder estar começando a dar os primeiros passos aí de entender sobre a nossa personalidade. Tá bom? Selma, deixa eu fazer mais uma pergunta rápida para você. Na prática, no Enneagrama, é teste, é falado, tem alguma coisa corporal? Como é que é a prática, assim, rapidamente falando? Tá. Existe um link, tá? Eu utilizo o link do Diogo, e através daquele link nós vamos fazendo perguntas para as pessoas, e ela vai ter que estar respondendo, Roberto, de acordo com a vivência que ela teve entre os 18 aos 25 anos. Por quê? Porque automaticamente é aquilo que a gente está falando, que nós vamos mudando mesmo. A gente vai tomando outras consciências, muitas coisas que às vezes a gente fazia lá atrás, hoje a gente não faz mais. Então, nós já vamos... Então, para que o teste venha de uma maneira precisa ali, né? Porque ele é sempre uma ajuda, mas precisa ter essa mentalidade e com verdade e com sinceridade. Porque quando fala de personalidade, não é aquilo que eu quero ser. Porque não existe padrão melhor ou pior. Existe um padrão de personalidade. É aquilo que eu sou, do jeito que eu funciono dentro de mim.
E por que que, assim, tem muitos testes, às vezes, na internet, tem gente que vai e faz, só que se der, vamos supor, empate no teste que é feito na internet, às vezes a pessoa não vai conseguir desempatar, porque a gente vai esmiuçar, a gente vai trazer essa questão da motivação que tem por detrás, trazer um pouquinho a questão daquela criança, conversar, para ver o que o cliente traz, para que ele próprio consiga ali chegar naquela questão que se der algum empate, ele que desempata, entendeu? Podemos, então, fazer o nosso sorteio? Vamos lá. Vamos lá, então. A Gi vai compartilhar a tela dela, mostrando aí, Gi. Pode ir. Então, a gente tem aqui os 15 nomes, inclusive de pessoas que estavam aqui conosco na live, que passaram essa noite conosco. E a Sueli, que estava lá com a gente no YouTube, veio para cá agora, né, Sueli? Seja bem-vinda aqui. Então, ó, cada um de vocês recebeu uma numeração aqui de 1 até 15, e o sorteio está lá. De 1 até 15, nós vamos sortear 2 números. Vocês estão vendo o sorteador também? Sim, né, André? Então, vamos lá, dole 1, dole 2, dole 3 e sorteio no ar. Então, nós tivemos lá o número 8. Foi e o rápido número... esse sorteio. Foi rápido, né? Número 8 e o número 2. Então, o número 2 é o Andréa. Ai, que E o bacana. número 8 é o Roberto. Ai, que lindo. Parabéns, Andréa e Nossa, Roberto. Parabéns, vocês dois. Obrigado, legal. mas eu vou doar a minha análise para alguém que queira fazer. Eu, Ó, A Elaine foi mais A rápida. Elaine? não, solta aí de novo. A Elaine falou que você quer 3, Eu né? vou soltar Foi de só- novo. Ó. eu Não, só põe queria só- Agora saber põe desse sortear. lado. Peraí, sortear um número, né? Vou sortear um número. Tá de Vai novo do sair 1 o até o meu. 15. Mas tá Vai lá, sair não o meu. repetir o número. Então, boa sorte aos demais participantes. Número 6. 6 é o Gessé. O Gessé estava aqui conosco. O GC é tipo 2, ele já tem o Ele diagnóstico. já tem? Então, Tá. Legal. então faz outro. Tira o Gessé. Pode novo. Pode Vai Vamos novo. lá. Vai sair o meu. Número 5. José Não. Fernandes. É Também é Não. marido, não vale. Não vale. É Tá marido. lasqueira. Então, Tipo próximo. oito. Tem que tirar esse povo. Tá estreitando. Marcinha. Número 1 é a Marcinha, gente. Ah, Vamos lá. Marcinha ela não Marcinha. fez. Marcinha A não fez. Marcinha eu não sei. Não. Ela não está aí, né? Não, Não, ela mas não ela está. não conseguiu voltar depois É. do quiprocó que deu aqui. Então, Marcinha e Roberto, Ai, parabéns. Foram sorteados. parabéns, foram Ah, sorteados. Parabéns. Eu que ganhei o prêmio. Primeiro prêmio. Depois. Depois só a gente alinhar, né, o dia, o horário aí, para nós fazermos esse diagnóstico. Eu quero só conhecer mais do meu. Eu já sei que é o 3, mas eu quero conhecer mais. Ah, bacana, mas a gente pode conversar também. Show. Marcinha nem vai acreditar. Gente, eu gostei muito, porque Parabéns, muito bom, Selma. é algo assim que você vai falando e você fala, meu, não tem como, né? A gente começa a se olhar, se auto-observar e fazer uma autoanálise, reflexão da gente mesmo, né? Não é aquilo que o outro quer que eu seja, é o jeito que eu sou, né? Muito bom, muito bom. Parabéns. Legal. Então, gente, eu acho que depois de toda essa Confusão. agitação que tivemos aí, Não vai gravar ela deixando nas redes sociais dela? De repente ela vai botar uma gravação, tem como não? Ou você já depois- tá, depois- já mas- está gravado. Ah, tá, então tá bom, tá ótimo. Você não, ela na apresentação ela botou as redes sociais dela. Ah, tá ótimo, tá ótimo. Tá? Então, eu vou Perfeito. falar. Obrigada, Então. viu? Obrigado pela contribuição aí de todos. E juntos somos mais fortes, né? Nesse autoconhecimento. Perfeito. É isso aí. Então, pessoal, estamos encerrando mais uma live aula que estivemos aqui. Espero que todos tenham gostado. Lembrando a todos para que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber os comunicados de todas as nossas próximas aulas que vamos ter por aí, tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a nossa Selma Fernandes, a nossa palestrante de hoje, e a todos que estão aqui presentes ao vivo,
aqueles que tiveram também no YouTube. E para continuarmos evoluindo, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedback. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais. E assim, juntos, podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!